Então, um dos temas que eu gostaria que você falasse com mais propriedade é sobre a terapia de reposição hormonal, sobre a testosterona, né? Uhum. Que durante anos, eu acho que ainda até hoje, ela ainda é vista como uma vilã por algumas pessoas, né? E isso uma informação muito distorcida. Eu Uhum. acho que você pode falar isso com mais propriedade, né? E não só naqueles pacientes que apresentam o hipogonadismo, mas a testosterona tem outras várias funções, né, doutor? Eu gostaria que você falasse mais a respeito disso. Então, excelente. Esse é um tema bastante gostoso. Eu tenho estudado isso já há quase uma década. Era uma coisa que eu também tinha preconceito, também saí da faculdade achando que o hormônio mata, né? Hormônio engorda, hormônio mata. Mas eu achava bem esquisito, né? Puxa vida, mas se a gente precisa dos hormônios para a transformação e formação celular, por que que mata? Por que que engorda? Como é que é isso aí? Então eu fui estudar, quase 10 anos estudando. E é brilhante esse assunto. Então, eu gosto de partir de uma premissa, algumas premissas que eu parto para que a turma entenda um pouco mais facilmente. Como é que é feita a construção de uma célula? Eu sempre comparo com a construção de uma casa. Tá? Para você construir uma casa, você precisa do material de construção, você precisa do pedreiro, você precisa do arquiteto e do engenheiro. Essas 4 figuras importantes, tá? Então o engenheiro vai determinar como que as coisas têm que ser colocadas para que não desmorone, né? Aí o pedreiro vai seguindo aquela orientação da estrutura do engenheiro, pega o material de construção e põe no lugar, certo? Agora, a casa de engenheiro normalmente é uma casa meio sem graça, meio quadradinha, ela funciona, não cai, tá tudo lá. Mas ela não tem aquela graça quando você chama um arquiteto e ele tem um olhar um pouco mais artístico, então ele dá uma girada no concreto, ele põe uma parede mais para cá, uma coisa um pouco... E aí você fala, nossa, mas que casa gostosa de estar. Tá? Então eu uso essas 4 figuras para descrever o que eu faço. A natureza nos dá o engenheiro, nos dá o pedreiro e o material de construção a vida inteira. Tá? O engenheiro é o cérebro, vamos chamar assim, é o sistema nervoso. O material de construção é a comida que a gente come. O pedreiro é o movimento que a gente faz. Tá? Então, onde que entra o arquiteto? Em algum momento, a gente tem arquiteto funcionando dentro de nós. Quando é esse momento? O momento do arquiteto, ele vai de quando a gente nasce até mais ou menos uns 25 anos de idade. O arquiteto está lá o tempo inteiro. Só que o arquiteto começa a falhar a partir dos 26 anos e vai falhando, até que ele desaparece em algum momento. Tá? Então a gente continua vivo, mas perde um pouco a graça. Tá? Um pouquinho de uma figura para a turma entender. Quem que é o arquiteto dentro de nós? São substâncias químicas que levam informação de ativação de genes, de como construir células de boa qualidade, células com melhor funcionalidade, células com vigor. Tá? Essas substâncias químicas que levam informação, em grego se fala hormona. Então, hormônio nada mais é do que uma informação em forma química. Tá? Então, com esse conceito em mente, fica mais fácil você entender o que é uma terapia hormonal.